Fica à vontade, Quando a Miguel. mamãe chegar, ela vai colocar. Quando a mamãe chegar, ela vai falar assim, bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Todos que estão aqui nessa nossa roda de conversa. Desejaria de cumprimentar todos e desejo cumprimentar nosso palestrante de hoje, a qual irei fazer a apresentação. O senhor Gustavo Westman. É Westman a pronúncia? Isso mesmo. Opa. O senhor Gustavo Westman é diplomata e acadêmico e atualmente ocupa a posição de chefe da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral da Presidente da República. Além de experiência no setor privado, na Secretaria de Planejamento Estratégico da Presidência e na Agência Brasileira de Cooperação. Já foi chefe dos setores econômico e comercial das embaixadas do Brasil na Itália, na Indonésia e na Índia. Gustavo Westman é autor dos livros Novos Olhares sobre a Política Externa Brasileira e pela Democratização da Política Externa Brasileira, e diretor dos documentários Brasil, País do Presente e Via Sacra da Rocinha, Arte e Resistência na Favela. Westman possui 3 mestrados, o mais recente pela Universidade de Berkeley, e um PhD em Política Externa pela JGU na Índia. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar nosso convite. Pode apresentar-se. Legal. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, todes. Prazer enorme, obrigado pelo convite aí ao pessoal da NAPRE, foi realmente um grande prazer. Desculpem as condições aí meio precárias do vídeo e tal, mas assim, conseguimos. A vida está bastante intensa. Bom, o tema de hoje, né, é para falar um pouco então do G20, oportunidades para internacionalistas. Eu vou tomar a liberdade de fugir um pouquinho do tema no início e vou falar um pouco, vou dar uma panorama um pouco mais geral sobre o andamento e as estratégias de política externa e como eu tenho visto essa mudança ou a abertura de novos papéis para novos atores fazerem diplomacia no Brasil, para além daqueles ciclos tradicionais de Itamaraty, etc. Tá? Eu acho que hoje em dia o mundo mudou muito e as oportunidades são inúmeras. Inclusive eu, na Secretaria-Geral da Presidência, o que faz a Secretaria-Geral da Presidência? Né? A Secretaria-Geral da Presidência ela está dentro do Palácio do Planalto, e ela, na verdade, dentro do Palácio do Planalto são 4 ministérios, tá? Tem a Casa Civil, que é o ministro Rui Costa, tem a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, que faz a articulação entre o governo e os governos locais e o Congresso, que é o Padilha, o ministro Padilha, que é a Secretaria de Relações Institucionais. Tem a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, e tem a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral é encarregada de fazer a articulação do governo com a sociedade civil. Sociedade civil no seu sentido mais amplo. Obviamente, o nosso foco é nos movimentos sociais e sociedade civil organizada, mas também setor privado, think tanks, academia, enfim. É um grande espectro de atividades. Eu, como assessor internacional da Secretaria-Geral, tenho a missão, a árdua missão, dificílima, de então trabalhar e discutir e avançar os processos de participação social na política externa. Tá? Então, essa é a grande missão da assessoria internacional da Secretaria-Geral. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente vai bater de papo aqui. Tá? Eu vou tentar falar brevemente, sei lá, uns 20 e poucos minutinhos aí, meia hora, não sei, e daí eu acho que mais do que eu me ouvir, acho que eu queria muito ouvir as perguntas de vocês, e daí a gente vai desenvolvendo a partir disso, tá? Bom, vamos lá, gente. Política externa, né? A gente teve o Brasil como país, né, uma potência média, digamos assim, nos primeiros mandatos. Na verdade, vamos voltar até um pouco. Desde o processo de redemocratização, o Brasil começou a se inserir de uma forma diferenciada na arena global, né? A gente teve alguns impulsos ao longo do passado, mas eu acho que, principalmente em termos de política externa, um grande salto foi durante os primeiros mandatos do presidente Lula, em grande parte por causa da diplomacia presidencial dele, né? O Brasil assumiu uma posição no cenário internacional que nunca tinha sido vista antes, né? Isso foi incrível e não sei o quanto de vocês conseguiram acompanhar esse período, acho que vocês são um pouco mais novos, mas o desafio foi exatamente que logo que saiu o presidente Lula e ainda no próprio mandato do PT, quando a Dilma assumiu, a gente começou a ver uma diluição
ou um castelo de cartas desabando, porque a sustentabilidade das políticas implementadas pelo Brasil não eram, não conseguiram se verificar. Então, assim, não adianta você fazer 1.000 promessas, tal, se você não tem condições de entregar. Então, foi um pouco o desafio que a gente teve agora nesse terceiro mandato do presidente Lula. Bom, durante o período Bolsonaro, não vou me posicionar ideologicamente, mas o fato de eu trabalhar para o presidente Lula já, obviamente, me enquadra, e eu acho que a gente teve, em termos de política externa, foi um período de uma grande tragédia, né, de insulamento do Brasil, de desconstrução de políticas públicas que levaram o Brasil a uma posição de pária, né, na arena global, completamente incompatível com a grandiosidade do país, recursos naturais, população, economia, enfim. E agora, então, com a reeleição do presidente Lula, a gente está tentando retomar um processo de reinserção do Brasil. Eu acho que esse primeiro ano foi um grande sucesso. Vocês que agora estão estudando, né, política externa, relações internacionais, vocês devem estar vendo como o Brasil realmente voltou. E o nosso desafio é evitar, então, que se repita o que aconteceu nos primeiros mandatos e não só ampliar essa inserção, como assegurar que isso tenha uma continuidade, independentemente do que acontecer em 2026, né? O que está acontecendo com o mundo? E aí que eu acho que o Brasil tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade de ouro. Essa grande transformação global, essa mudança do eixo de poder, né, de um Ocidente, do Hemisfério Norte, para um Oriente, para o Hemisfério Sul, essa fluidez dos fluxos de poder, elas estão criando oportunidades nunca antes vistas para países em desenvolvimento como o Brasil. Eu, por exemplo, morei na Indonésia, morei na Índia, dei aula na China já há muito tempo, e, e a gente vê que onde o mundo está dinâmico hoje realmente são nessas partes do planeta, né? Agora, o Brasil, e pela sua própria vocação, ele sempre se destacou no que a gente chama de soft power strategies, né? Então, o Brasil ele tem construído sua inserção global por meio do apoio ao multilateralismo, da construção de consenso, de uma política de paz, etc. O Brasil não é um ator forte em questões de guerra e paz. Ainda que a gente tenha um papel de moderador em alguns cenários, a gente não arbitra em cenários de guerra e paz, efetivamente. A gente não tem esse poder que está muito relacionado ao poderio militar e às dinâmicas a isso associadas, né? A gente tem visto, então, nesse processo de reestruturação, a identificação de algumas prioridades que são, talvez, os eixos que têm norteado a política externa atual. Então, a questão do multilateralismo seguramente é uma delas, né? A questão da paz e da segurança é outra delas. A questão da redução da desigualdade global, que inclusive o próprio motto, né, o lema da presidência brasileira do G20 é uma outra delas. E uma coisa que está ganhando muito destaque agora é a questão da participação na política externa. Então, como a gente consegue? O presidente Lula tem falado muito que a gente não consegue fazer políticas públicas eficientes sem dialogar com os atores que vão ser beneficiados ou de alguma forma envolvidos nesse processo decisório, tá? Isso para vocês, eu já deixo aqui uma dica. Eu imagino que a maioria aqui sejam estudantes de relações internacionais. É o seguinte: relações internacionais é um campo de conhecimento fantástico. Vocês devem enfrentar os desafios. Eu mesmo estudei direito e relações internacionais. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, isso foi o quê? No fim dos anos 90, todo mundo falava: você é louco, o que é relações internacionais? Né? Assim, você vai fazer o quê? Como você vai se inserir no mercado de trabalho? Né? E o que a gente notou? Houve uma evolução muito grande daquela época para hoje, né? Acho que vocês devem estar vendo, mas ainda assim, eu não sei onde vocês estudam, mas a gente vê em muitos casos assim que cursos de relações internacionais, eles são assim, o professor vem da economia para dar aula de economia, o professor vem do direito para dar aula de direito, o professor vem da sociologia para dar aula de sociologia. E falta uma cátedra em muitos lugares própria de relações internacionais que entenda a transversalidade e complexidade dos temas de política externa e relações internacionais. Então, vocês devem enfrentar esse desafio ainda hoje. Por isso, eu digo que é muito importante que vocês, por exemplo, vão além da política externa ou das relações internacionais estritamente e, por exemplo, políticas públicas
eu defendo que política externa é política pública, mas entender melhor esse campo de política pública, entender um pouco melhor como esses outros campos operam, vai beneficiar seguramente muito vocês nesse processo de inserção profissional que está por vir, né? Bom, quem faz política externa no Brasil, gente, tá? Historicamente, se você perguntar é quem? A presidência da República e o Itamaraty, né? Historicamente, essa seria a abordagem tradicional. Isso se deve a um passado no qual o conhecimento e o interesse sobre as relações internacionais do país eram muito baixos, o nível educacional muito baixo, a fluência em outros idiomas muito baixo, embora ainda continue. Então, por isso, as decisões tomadas por essa pequena elite do serviço exterior e da presidência eram automaticamente aceitas pela sociedade, né? Porque você fala, puta, gente, sinceramente, isso está tão longe da minha realidade. Isso foi assim no passado, mas com principalmente a revolução das tecnologias de comunicação e informação, e com o aumento da educação, escolaridade da população brasileira, tal, o interesse por política externa cresceu muito. A gente começou a se dar conta que questões externas efetivamente afetam o nosso dia a dia, afetam processos eleitorais, né? É isso. O Lula agora foi lá fez aquela declaração, né, relacionada à questão de Israel, e isso, por exemplo, se impactou negativamente no resultado da avaliação do Lula que saiu recentemente. Até que ponto essa relação é direta ou não, ainda está para ser avaliado, mas isso existe, isso é real, né? Então, o que a gente tem visto é que já há algo de um tempo para cá, vamos pensar o seguinte: os pais de vocês, eu não sei se alguém de vocês nasceu na era analógica ou viveu a era analógica, mas é isso, gente. Nos anos 90, você queria ligar para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a China, nem se falava ainda de China. Mas no Brasil, claro, né? Embora a China já estivesse bombando. Como é que era? Quero falar com um cara. Você tinha que pegar o telefone e ia custar uma fortuna a ligação, era super complicado. Isso mudou. Hoje você manda um zap e você fala com uma pessoa em qualquer lugar do mundo em tempo instantâneo. Você entra no Google, você pesquisa qualquer coisa em tempo instantâneo do que está acontecendo no mundo. Agora estão assistindo a gente no YouTube aqui, né? Então, é, por que isso é relevante? Porque cada vez mais novos atores começaram a participar da formulação, não necessariamente da formulação, mas dos processos de política externa, ou relações internacionais de alguma forma. Então, é isso, né, gente? Você pega, por exemplo, um ator famoso, o cara faz uma declaração, muitas vezes tem uma repercussão maior no Twitter do que uma declaração do presidente da República, que pode ou não impactar relações até do Brasil com outros países. Então, o que a gente tem visto nesse grande processo? Novos e amplos flancos de atuação, e isso impacta muito diretamente a vida de vocês, estudantes de relações internacionais, que já estão ou se inserirão no mercado de trabalho proximamente, né? Vamos lá. A gente vê, então, hoje em dia, primeiro, uma nova camada de atores governamentais fazendo política externa para além do Itamaraty e presidência, né? Então, a gente está falando o quê? De outros ministérios, agências de governo, a gente está falando de pessoas e atores que, vou dar um exemplo, hoje a gente teve uma reunião com o Wellington Dias. O Wellington Dias é o ministro do Desenvolvimento Social, tá? Ele é o cara que cuida do Bolsa Família, é o cara que cuida das políticas de combate à fome e à pobreza no Brasil. Eles estão organizando a aliança contra a fome e a pobreza dentro do G20, tá? Junto com o Itamaraty, claro, mas isso está na mão do MDS. Então, já são novos atores e coordenar esse processo é um desafio muito grande. Outros atores que estão participando de política externa, os congressistas, o parlamento, né? Então, o que a gente vê hoje é enfim, uma atuação do legislativo na área externa, seja por meio de pedidos de explicação, de demandas. Então, quando, por exemplo, o Ernesto Araújo, que é um completo retardado, entendeu? Falava aqueles absurdos que ele falava, a gente pelo menos evitou que o Brasil entrasse num caos completo em termos de política externa, porque haviam pesos e contrapesos, né? Tipo, não é tudo que você fala que você consegue fazer. Calma, você tem que prestar contas ao Congresso, ao próprio STF, né? Então, esses são outros atores. Mas, para além disso, a sociedade hoje é muito ativa, né? Então, o que a gente vê? As ONGs têm um papel crucial na
nos lobbies e nos caminhos da política externa de diferentes países. Esses atores que eu estou falando agora, eles não atuam diretamente no processo, eles não sentam na mesa de negociação, embora em alguns casos até isso já faça. Mas eles influenciam, seja por meio de lobby, por meio de envio de documentos, de subsídios, informações para consubstanciar a formulação de decisões e a tomada de decisões, né? A tomada de decisões ainda é restrita, mas os processos que levam a ela continuam sendo mais plurais. Vamos entender que processos de decisões bem informados são muito menos sujeitos a erros, certo? Uh, e isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais no Brasil, embora de forma embrionária, né? Ainda são passos lentos. Então, as próprias empresas, por exemplo, então lá fazendo um link com o G20. O G20 ele é estruturado na trilha política e na trilha financeira, eu vou falar mais disso depois, mas ele também tem os que a gente chama de grupos de engajamento. São 13 hoje durante a presidência brasileira do G20. Um deles é o B20, que é de business. São CEOs das maiores empresas, das 20 maiores economias do mundo, tentando subsidiar, dizer o que eles querem para o G20. Isso é fazer política externa e está completamente fora, vai muito além do controle de governo. Os movimentos sociais, que antes a gente nunca imaginou que poderiam ter uma atuação tão expressiva. Então, por exemplo, hoje o MST tem brigadas mundo afora, com pessoas treinando outras pessoas sobre como atuar em política externa. A gente tem a Marcha Mundial de Mulheres, a gente tem a Via Campesina, a gente tem movimentos acúteos, movimentos sindicalistas internacionais que têm uma atuação muito importante na arena global e que tem um processo de influência muito significativo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje em dia, quase todas as associações, empresas, etc., que têm pretensões internacionais, elas já têm, por exemplo, uma área de relações internacionais, um chefe de relações internacionais, um chefe da assessoria internacional. Por vezes, essa figura ainda se mistura com a figura do cara que faz relações institucionais, né? Que faz as relações com o governo, com o parlamento, mas essas figuras estão crescendo, o que amplia bastante as possibilidades, então, de mercado de trabalho. A própria imprensa tem um poder monstruoso sobre a política externa, né? Tem um fenômeno que se chama CNN Effect. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Isso é bem behavioral science, behavioral economics. Então, por exemplo, a gente está aqui, estou dando um exemplo, né? Completamente indiferente à guerra na Ucrânia, por exemplo. E na prática, vamos ser realistas, a guerra está tão longe da gente que para a gente realmente se envolver com isso não é natural, né? Mas daí um dia, num canal de comunicação ou no TikTok, uma pessoa muito famosa ou no Jornal Nacional, sai, por exemplo, uma foto dos soldados ucranianos sendo massacrados ou de uma criança ucraniana massacrada. A imagem visual disso gera uma reação emotiva na gente que faz com que a gente cobre dos governos algum tipo de reação. Então, veja o poder da mídia nesses processos, né? Veja como é interessante. Inclusive no sentido de exigir contrapesos, né? Afinal, historicamente, foi muito pouco accountable a política externa, né? Hoje em dia, você precisa prestar contas. Por que dessa decisão? Por que você fez isso e por que você não fez aquilo? Eu acho que essas são coisas muito interessantes e importantes que estão acontecendo. Bom, feitas essas considerações, o que a gente tem que ter muito claro é isso. O Brasil, em termos assim, se for fazer uma análise racional do potencial, condições, etc., do país, o Brasil tem tudo para ser uma potência global. Se ela vai ser uma potência central, uma potência média, como já é, isso a gente vai ter que definir, acho que só o tempo dirá. Mas a gente tem um território enorme, uma população incrível, a gente tem desafios sociais enormes, é verdade, problemas de violência, etc. Mas riqueza natural, a questão energética, num mundo que está vivendo uma crise climática, o Brasil está anos-luz à frente de muitas outras partes do mundo, em termos de energias limpas, né, de processos de transição justa, como a gente tem chamado, a transição energética justa. O Brasil está muito avançado em muitos desses setores. Segurança alimentar e nutricional. O Brasil, por exemplo,
tem problema. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil voltou ao mapa da fome, mas as políticas sociais de distribuição de renda, muitas delas amparadas pelo CONSEA, por exemplo, que é a Sociedade Civil, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República, tem levado o Brasil a superar isso de uma forma e dar um exemplo para o mundo em termos de produção de alimentos, apoio a pequenos agricultores, etc., né? Então a gente tem um potencial assim absoluto. Agora a gente ainda antigamente falava como é que é a síndrome do, enfim, a gente não se valorizava, né? Mas eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é buscar uma falta de rumo, que eu acho que agora a gente está começando a ter de novo. Mas assim, aonde a gente quer chegar? Síndrome de vira-lata. Obrigado, Ana Beatriz. Era isso que eu estava querendo. É, enfim, então assim, onde que a gente quer chegar? O que que a gente quer? Tá? Que é uma pergunta que se aplica para o próprio G20. O que que a gente espera, então, quando a gente chegar lá em novembro, tiver a cúpula de líderes e transmitir o bastão para a África do Sul, que é o próximo presidente do G20, o que a gente quer? O que a gente espera ter conseguido? Como a gente imagina a inserção do Brasil no mundo em transformação, no mundo de crise climática, de guerras, no mundo de, enfim, de conflitos e de aumento da desigualdade, como nunca antes visto. A gente tinha uma esperança, né, de que as novas tecnologias gerariam uma redução na desigualdade global, e o que a gente está vendo é o contrário. A questão da inteligência artificial, por exemplo, hoje, quem tiver na ponta disso, gente, vai nadar de braçada nos próximos anos, e quem ficar para trás vai ficar muito para trás. Como lidar com tudo isso, né? Então, acho que o Brasil está buscando o seu caminho. Eu acho que a gente já sabe, e está na própria Constituição, os princípios que devem reger as relações internacionais do país. E eu acho que a gente já sabe, então, que a gente tem uma vocação de paz, a gente solução pacífica de controvérsias, que a gente tem uma vocação regional importante. Mas, enfim, eu acho que agora é a fase de transformar tudo isso em realidade. E para transformar isso em realidade, a gente entendeu já que não basta sentar um monte de burocratas em Brasília e tomar grandes decisões em nome de uma população de 220 milhões de habitantes, sem conhecer, sem sair, sem entender como é que funciona a vida no chão de fábrica. E é isso, então, que a gente tem buscado gradualmente fazer agora. Eu acho que existem processos que podem Mas eu contribuir não muito posso nesse mais sentido. ficar triste. Eu tenho que ir numa atitude. Eu acho que tem processos que têm contribuído muito nesse sentido. Então, se a gente começar a entender política externa mais como política pública e aplicar processos de mais adequados de formulação, de testar soluções, de verificar resultados, métodos de implementação em coordenação com os beneficiários dessas estratégias, reavaliação de erros. Se a gente criar essa sistemática, seguramente a gente vai conseguir chegar a resultados mais producentes. Mas, em grande parte, a gente também está dependendo de uma mudança de mentalidade. Daí a importância da geração de vocês, que é trazer uma nova visão de país, uma nova visão de mundo. Eu tenho visto muito dizer, enfim, a gente está vivendo uma crise da própria democracia hoje em dia no mundo, né? Hoje, um terço da população mundial vive sob regimes de alguma forma autoritários, né? E muita gente diz, não, porque as novas gerações que não viveram as ameaças da ditadura, tal, estão ficando desesperançadas ou desesperançosas com a política, né? Vocês vão, a perda da confiança nos políticos eleitos, tal. Então, o que a gente tem é que não questionar a democracia. A gente tem é que ver como a democracia pode melhorar para atender às demandas atuais. E o mesmo se aplica a todos os aspectos a isso relacionados. A gente precisa, então, não ser descrentes com um mundo mais justo. A gente precisa entender como a gente faz para transformar o mundo e transformar ele de forma mais justa, tá? Sem nunca perder a esperança, que eu acho que, no fundo, é o que nos move, né? Enfim, na Secretaria-Geral da Presidência, no Palácio do Planalto, gente, só uma observação, é, cara, é um moedor de carne. Tá? Todo mundo que está lá trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Mas, assim, se você está lá é porque, primeiro, você tá querendo estar lá. Segundo, porque você acredita em alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos fazer acontecer, tá? Bom, acho que essa era uma grande introdução que eu queria fazer. Espero que tenha sido útil aí. Eu estou disposto também a responder mais perguntas depois. Mas
Então vamos ligar e vamos ver como isso se aplica então no G20, né? Ou na presidência brasileira no G20, nas estratégias. Eu não sei nem por onde começar, porque eu não sei o nível de conhecimento de G20 de vocês. Então eu vou começar muito brevemente pelo básico, e daí eu vou dar um salto para as questões mais pragmáticas aí. O G20 ele surgiu essencialmente para combater uma crises econômicas e financeiras, tá? Com o passar do tempo, ele foi ampliando seu escopo de atuação. Hoje, o G20 é estruturado na trilha financeira e na trilha política, que é também conhecida como trilha de Sherpas, tá? Não sei se vocês são familiarizados com a palavra Sherpa. Sherpa é uma palavra que vem do Nepal, da Índia, é uma palavra que vem do sânscrito. É aquele que guia o caminho. Então, se algum de vocês já foi fazer caminhada nos Himalaias, é o cara que carrega a mala e que guia o caminho para vocês. Vocês vão seguindo o Sherpa. Então, o cara que guia o caminho é uma palavra, enfim, bastante questionável, mas ela é consagrada. Essa trilha de Sherpas, então, foi também tratando de temas e o G20 foi ganhando corpo. Hoje, a trilha financeira, eu vou generalizar, tá? Mas são 8 grupos de trabalho, e a trilha política, ou de Sherpas, tem 14 grupos de trabalho, mais 2 forças-tarefas, mais uma iniciativa, ou seja, são 17 focos de atenção, mais 8 da trilha financeira. A trilha financeira continua sendo o coração do G20. Mas, ao longo do tempo, por ser um grupo muito fechado, muito pouco aberto à participação, o G20, grupos que não se identificavam com, ou que não conseguiam incidir sob as trilhas Sherpa e financeira, começaram a se organizar em torno das agendas de interesse deles. Então, eles começaram a criar o que a gente chama hoje de grupos de engajamento. Tá? Hoje são 13 grupos de engajamento. Então, vamos lá. O B20, que é Business. O C20, que é Civil Society. O Y20, que é Youth. O W20, que é Women. A gente tem o L20, que é Labor. Mas a gente também tem o P20, que é Parliament. O PSI20, que é Tribunais de Conta. Oceans 20, a gente tem o J20, que é Tribunais Superiores. Enfim, é uma grande quantidade de atores, muitos dos quais de governo, mas não de governo, entendeu? Que estão querendo incidir sobre o G20. Hoje em dia é o que a gente falou. Uai, eu quero incidir. Pô, isso está afetando a minha vida, eu quero ter um espaço de fala, eu quero incidir. Mas o desafio é muito grande. Tá? Ciente dessas complexidades, quando a gente assumiu a presidência do G20, o presidente Lula teve um árduo desafio de identificar, então, como é que a gente faz o G20 operar numa realidade completamente polarizada, de guerras, crise climática, conflitos, crise energética. Como é que a gente faz para navegar nesse mundo? E, muito habilmente, o presidente identificou que o grande eixo seria a redução da desigualdade global. Ninguém pode dizer que está contra a redução da desigualdade global. Tá? E dentro desse grande tema, então, a gente identificou 3 eixos prioritários. Tá? O primeiro deles sendo o combate à fome e à pobreza. O segundo, a questão da mudança climática e desenvolvimento sustentável. Quem acompanha a questão dos ODS, né? E a gente tem aí a Agenda 2030, que tem o prazo até 2030 para ser implementada, e o que a gente viu, no entanto, no mundo nos últimos anos foi um retrocesso de 46% dos ODS, ou seja, o mundo retrocedeu ao invés de avançar na busca para atingir essas metas. Tá? É uma coisa extremamente complexa e um desafio muito grande por vir. E um último eixo seria a reforma da governança global, tá? Que é um tema crucial para a criação de novos espaços de participação de países em desenvolvimento e novos países emergentes, dentro dessa complexa configuração de poder decisório da ordem global, com foco prioritário nas instituições de Bretton Woods, né? Banco Mundial, FMI e tal, que tem ainda um poder muito grande sobre a questão das finanças globais. Identificados esses 3 eixos, a gente falou, bom, então agora a gente tem o desafio de colocar isso em prática. Ninguém vai falar mal de nenhum desses temas. Né? Você pode pegar um muçulmano radical, um evangélico, um cristão, você pode pegar um chinês, um paraguaio, enfim, não importa. Ninguém vai falar que é contra essas agendas.
Mas como então transformar isso em realidade, né? E buscar convergências entre esses países tão diferentes para que a gente consiga entregar resultados concretos para a humanidade como um todo. Com uma observação, antes de continuar, que o G20 ainda é objeto de questionamentos em termos de legitimidade por muitos atores sociais, né? Afinal, são 20 países, no caso 19, mais a União Europeia e mais a União Africana, e o resto do mundo, 180 e tantos países que estão de fora, né? E aí? E qual que é a legitimidade? Por outro lado, a gente está falando de volumes, uma quantidade representativa absurda da população global, PIB, emissão de gases estufa e por aí vai. Bom, feita essa observação, a gente falou o que a gente vai fazer para melhorar, tá? E alguns eixos, algumas linhas de ação foram identificadas. A primeira delas é aprimorar a coordenação entre as trilhas política e financeira. Por quê? Porque a gente identificou que, historicamente, esse pessoal nunca se falava. Eram os ministérios da Finança versus os ministérios de Relações Exteriores, dialogando como se não houvesse uma interlocução entre elas, sendo que o G20, no fundo, existe para discutir questões essencialmente financeiras e econômicas. Então, o G20 tem que focar muito a sua vocação no identificar mecanismos para ajudar a atingir os objetivos, né? Então, como você financia o processo de redução da pobreza no mundo? É isso que o G20 tem que discutir. Com as linhas tem que se falar muito. Esse foi um dos grandes eixos. O outro, pragmatismo. A gente identificou que, historicamente, as resoluções do G20, os pronunciamentos, tinham centenas de páginas, 50 parágrafos e não sei o quê. E a gente viu que não é isso que a gente precisa. No mundo tão polarizado, a gente precisa ser pragmático. Então, declarações curtas, objetivas. O que o G20 quer? O que o G20 vai fazer? Como a gente pode contribuir para a melhoria do mundo que a gente vive? Então, esse é um outro. Tem alguns eixos, mas eu estou resumindo muito, mas o outro, e daí eu acho que aí tem fazer o link já com as oportunidades para os internacionalistas, é a questão da participação. O presidente Lula quer deixar a participação como legado para o G20, né? E daí, gente, veio essa missão aí, bom, e aí? Participação. A gente identificou o quê? Já existem esses grupos de engajamento. Então, isso não é nenhuma novidade. Mas a gente identificou primeiro que esse grupo de engajamento não tinha nenhum diálogo com os negociadores. Então, por exemplo, o T20, que é Think Tanks, sentava na sala, falava do que ele queria para o mundo, completamente sem saber o que estava sendo negociado dentro da sala pelos negociadores. Então, a gente agora está criando pontes entre esses mundos. Está fazendo com que os negociadores falem com esses grupos de engajamento, alinhem expectativas, e alinhem expectativas em torno de recomendações pragmáticas extremamente objetivas. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Mas a gente viu uma coisa. Hoje, gente, vamos ser realistas. Se você andasse na rua no ano passado, pergunta para qualquer um, o que é G20? Não faz a menor ideia. Tá? Vamos ser bem realistas. O que a gente viu, no entanto, é que hoje, porra, peraí, o que é G20? Eu quero incidir, quero saber mais. Então a gente viu que a gente precisava ampliar a base de participação social, tá? Então, ampliar a incidência, certo? E ampliar a base de participação. Então, esses são os dois grandes desafios que a gente tem tido agora também. Bom, ampliar a base de participação. E a gente viu que, por exemplo, o pessoal das periferias está interessado no G20. A gente já viu que grupos de negros, Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, está interessada no G20. A gente viu que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional está interessado no G20. A gente viu que o CONAMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, está interessado. Então, assim, como criar espaços de participação para essas pessoas numa estrutura tão engessada? Então, a gente buscou, primeiro, que os grupos de engajamento ampliassem suas bases e trouxessem esses atores para dentro de si. Mas também a gente tem apoiado iniciativas autogestionadas por esses atores. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui trabalha, vou dar um exemplo concreto, tá? A CUFA, que é a Confederação de Favelas, tá? Eu estou em contato com a CUFA, com a Conferência Nacional de Favelas e com o cara que coordena o movimento das favelas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles conseguiram um financiamento e a ideia deles é levar o G20 para as periferias. Olha que trabalho genial, entendeu? Então, eles vão rodar o país para falar sobre o G20 e, ao falar sobre o G20, colher elementos para que possam ser consolidados num documento que vai ser enviado às autoridades para que possa ou não pautar as decisões, mas pelo menos é um registro, é um processo que a gente está iniciando.
em política externa, em relações internacionais, a gente tem que ver, a exceção de coisas muito pontuais, a gente tem que ver tudo como um processo, né? Isso, por um lado, é maravilhoso, mas por vezes é frustrante, porque dependendo do que você faz, você não lida com o resultado daquilo. Você inicia um processo, você participa de um processo, você participa de uma negociação, mas você não vê exatamente o outcome daquilo aparecendo. Então, é interessante, mas é assim que a gente tem que pensar. Então, mas não teve uma coisa aqui XYZ. Não, teve. Obviamente, a gente precisa também de bases, de parâmetros. Então, é isso. Uma política externa bilateral, por exemplo, que é mais fácil de mensurar em dados. Bom, aumentou o fluxo de comércio? Sim, não. Aumentou as agendas culturais, aumentou o intercâmbio de estudantes? Isso você consegue mensurar em número. Mas o G20, ele é um grande processo. Assim, o Brasil não vai revolucionar o mundo, nem o G20, mas eu acho que ele consegue, de alguma forma, iniciar um processo bastante novo, tá? Então, voltando, se, por exemplo, algum de vocês trabalha com uma ONG, eu tenho um projeto, tal, vocês podem se organizar, vocês podem entrar em contato com a gente, vocês podem pegar uma logo de evento social, vocês podem gerar um documento, vocês podem envolver novos atores nesse processo. Eventualmente, a gente consegue criar pontes entre vocês e negociadores para que expliquem e alinhem expectativas. Isso é algo que a gente tem feito muito. Enfim, eu poderia ficar horas falando de G20, mas eu acho que também é interessante mencionar a COP, por exemplo, né? A gente vai sediar a COP 30 no ano que vem. E a expectativa em torno da COP 30 é muito grande, porque vai ser os 10 anos de Paris e vai ser o momento no qual, o momento de inflexão, que a gente vai conseguir ou não atingir aquela meta de 1,5 graus de aumento do aquecimento global, que falam que a partir daí todas as expectativas, todas as projeções ficariam falhas e a gente teria, então, o início de um colapso, enfim, maior. Vocês veem os relatórios do IPCC aí, vocês vão entender. A COP30 é um processo, gente, que já começou, a gente já está trabalhando nisso junto com a Casa Civil, com o Itamaraty, Ministério do Meio Ambiente, mas, por exemplo, daí falando muito da parte da participação para além, né, da diplomacia e das grandes negociações. Vamos lá. Gente, por exemplo, todas as comunidades da região amazônica vão querer incidir, mas precisam entender que a agenda da Amazônia não é a mesma agenda da COP. Imagina Belém, não sei se alguém aqui é de Belém ou já esteve em Belém, com 70 mil pessoas de fora. Belém não tem capacidade. Belém, por exemplo, hoje tem 18 mil leitos, tá? Na região metropolitana. Então, assim, são desde processos que têm um impacto direto na sociedade, que são assim, obras em Belém para cavar o rio para que possam entrar para gravios transatlânticos que possam servir de hospedagem para líderes e chefes de Estado e sociedade, ou enfim, mas a estruturação de um processo de participação social que vai ser impulsionado em grande parte pela sociedade civil, pelos movimentos, pelas organizações não governamentais, eu acho que vai ser fundamental para a construção e para o sucesso da COP, seja como forma de manifestação, mas também como forma de pressão junto aos governos para que os governos hajam e vão além daquelas amarras que geralmente os cercam, né? Então, olha, gente, eu não sei quanto tempo eu falei aqui, mas eu acho que eu já falei bastante. Eu acabei falando 40 minutos, não, meia hora, né? 30 e poucos. Eu vou parar por aqui, e não sei se fez sentido o que eu falei, se não fez. Eu fiz um grande brainstorm e agora eu queria um pouco ouvir vocês, perguntas, eu estou super à disposição. Opa, aí dando continuidade, né? Foi inacreditável a sua fala, realmente abordando aspectos que, pelo menos eu não sabia sobre o G20, né? Sua questão setorial, e nem na sua ampla experiência sobre o tema, foi realmente muito, muito interessante. Eu observei que no início da sua fala, fiz algumas anotações, você iniciou a sua fala relacionando principalmente ao local de formação, né, dos estudantes acadêmicos. Eu, por exemplo, sou acadêmico de Relações Internacionais na região norte do Brasil, no Amazonas, Manaus, mais especificamente. Na única faculdade que, né, tem o curso de Relações Internacionais, que é a Faculdade La Salle, né, que é da rede privada. Até porque a UFAM e a UEA, que são as públicas, não possuem.
E a dificuldade é realmente inacreditavelmente maior do que regiões mais sudeste e sul. Então, né, questão de empregabilidade, de disposição sobre o que nós estudamos, o que nós fazemos nessas áreas de atuação, principalmente os temas que estudamos, né, ficam um pouco mais afastados. Também isso é atribuído à questão à dificuldade do mercado de trabalho, principalmente na região norte, né, não sei em outras regiões, mas principalmente na região norte, a dificuldade do mercado de trabalho para o internacionalista vem muito principalmente ao fato de não saber o que é um internacionalista, o que faz um internacionalista, o que estuda um internacionalista. Eu, por exemplo, posso citar um caso meu próprio, que atualmente estagio no órgão governamental, né, do estado do Amazonas, porém não na minha área, que quando eu mandei meu currículo, né, eles me ligaram e falaram: Miguel, muito bom seu currículo e tal, mas o que faz relações internacionais? Aí, né, eu precisava da vaga, eu falei: não, é administrativo, administrativo, né, simplificando ao máximo para tentar conseguir a vaga e acabei conseguindo. Então, a visibilidade da profissão, né, do curso ainda é muito distante aqui na região. Continuando, o senhor comentou também sobre relacionado à política externa e políticas públicas, né, que muita gente acha que política externa não é política pública porque muita gente acha que política pública são aquelas, por exemplo, da saúde, educação, etc., né, que tem uma aplicabilidade, podemos dizer assim, mais direta à população, né? Por exemplo, as pessoas acham que determinadas decisões relacionadas à política externa não afetam diretamente as, a vida, né, o cotidiano, principalmente da população, mas sim, afeta bastante e é um ponto muito interessante que a população tem que compreender essa questão da política externa como de fato uma política pública. E também mais para frente gostaria de saber do senhor também sobre uma possível planejamento, né, de um documento que norteasse diretamente a política externa brasileira, né? Nós temos, por exemplo, a Constituição Federal, no seu artigo 4º, se não me engano, que diz, né, exatamente que rege como deve ser as relações internacionais do Brasil perante o mundo, porém não necessariamente sua política externa. No mais, também o senhor comentou sobre a fala do presidente Lula em relação à questão de Israel. Eu me lembrei de um fato muito interessante, né, que é a política da diplomacia presidencial, né, dessa realização da diplomacia, não necessariamente por diplomatas, mas diretamente pelo chefe de Estado, né? É um fato muito interessante, pois é algo que estamos revivendo, né, há certo tempo, tanto com o presidente Lula, né, sua atuação mais direta, né, a sua personalidade, a sua parte mais carismática, é um dos fatores muito fortes em sua diplomacia presidencial. O senhor comentou também sobre a ascensão da paradiplomacia e dos outros atores diplomáticos, né, principalmente estados e municípios, principalmente aqui, citar outro exemplo, aqui na região norte do país, né, no Amazonas, Manaus, isso, a capital que agora que temos os primeiros núcleos de relações internacionais, né? Primeiros núcleos de estudo, núcleos políticos de relações internacionais, geopolítica, etc. E é muito interessante ver o início de perto também a atuação, né, dos chefes municipais, né, prefeitos e governadores relacionados a isso. Aí eu tenho também, principalmente a mídia, né, que você citou, a forte atuação da mídia. Eu lembrei do caso, como por exemplo, que foi todo o caso dos Estados Unidos em relação ao Iraque, né, a guerra ao terror, e como a exposição midiática foi extremamente importante, né, pós 11 de setembro, para a motivação da, do pensamento revanchista americano. E com isso eu vou começar a ler aqui as perguntas no chat. Pergunta da Fernanda Santana. Que dicas o senhor dá para uma recém-formada sem experiência na área? Aí pode responder que a gente vai responder de pergunta a pergunta. Legal, não, vamos lá. Deixa eu só antes de dar. Gente, eu vou primeiro pedir mil desculpas para vocês, porque eu tive um dia muito intenso e eu vou tomar uma cerveja, tá? Enquanto eu falo com vocês, vocês me desculpem. Ninguém é de ferro.
É isso Fica à aí. vontade, Seguinte, Gustavo. vamos lá. Realmente, hoje. é, Antes de comentar dicas, né? é, eu acho assim. Antes eu queria só fazer algumas observações, e eu acho que isso vai tá diretamente ligado à pergunta dela. É, eu acho que assim, eu entrei, enfim, eu entrei no curso de Relações Internacionais em 97, entrei no curso de Direito em 98. Em São Paulo, em 97, o único curso de Relações Internacionais era o da PUC, PUC de São Paulo. Só tinha lá, tá? Eu peguei um dado aqui no meu livro, no meu último livro, que eu lembrava que tinha. Em 2009, o Brasil tinha 98 cursos de RI. Em 2018, já eram 134, sendo 33 em universidades públicas e 101 em universidades privadas. Qual que é o problema? Os cursos estão absolutamente concentrados em São Paulo e Rio, essencialmente no Sudoeste, o que reflete um pouco a própria desigualdade de riquezas e o perfil elitista do país. Isso está mudando e a gente tem que fazer muitos esforços para insistir e para impulsionar essas mudanças. Mas eu vi ao longo desses anos muita evolução em termos de entender melhor qual o papel do bacharel, né? Ou como é que fala? Internacionalista mesmo? Ou é bacharel em política em relações internacionais? Internacionalista. Que chique, hein, cara? Olha lá. Enfim, e daí o que eu vejo é o seguinte: isso é bom e ruim, tá? Eu acho assim, o especialista em relações internacionais, o internacionalista, hoje ele tem muitas áreas de atuação. Então, por exemplo, muitas ONGs, muitas empresas já contratam hoje e botam currículo, botam, sei lá, é sempre igual, né? Direito, economia e relações internacionais, né? Eles abrem o curso. Ou, sei lá, dependendo da área, muda um pouquinho ali, muda um pouquinho acolá, mas é assim, né? São perfis muito transversais, vai muito, enfim. Mas eu acho que um desafio que a gente tem é identificar um pouco o foco do que é a atuação nas relações internacionais, que é um pouco na área de direito. Eu estudei direito. Chega uma hora que você tem que escolher. Você vai trabalhar com direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional. E isso falta um pouco nos cursos de relações internacionais. Chega uma hora que você tem que especializar um pouco. Então você fala, bom, eu vou para a área acadêmica, ou não, eu vou para a área de comércio exterior mais, assim, ou não, eu vou para uma área mais de política, de formulação política, vou trabalhar em think tank, vou trabalhar, enfim, nesses centros de análise, em consultoria, fazendo análise de risco político. Não, eu vou para uma área mais econômica mesmo, eu quero trabalhar com política comercial, dar apoio para a OMC, subsidiar decisões do Brasil junto a esses órgãos. Ah, não, eu quero ir mais para direitos humanos. Então, daí você vai para uma, sabe, começar a procurar emprego na Conectas, nessas ONGs de direitos humanos. Ou não, eu quero trabalhar com grassroots, com movimento raiz. Então, você vai para uma área internacional da CUT, para uma área internacional do MST. Por que que eu estou falando isso? Porque é algo que nunca ninguém me falou. Então, eu lembro bem que você fica realmente, se você faz o curso e não tem uma orientação ao longo do curso, que não é uma especialização, mas acaba sendo, um direcionamento, acho que essa é a palavra, você também fica muito vendido. Porque a partir do momento que você identifica a área para a qual você quer ir, e daí está muito relacionado a essa última pergunta, você começa a procurar estímulos, a fazer curso, a conversar com pessoas, a criar um círculo de network que vai permitir a sua inserção nessa área. Agora, a coisa do dar tiro para todo lado, principalmente para quem não tem experiência ainda, você fala, bom, eu acho que, obviamente, você não tendo nenhuma experiência, tem que dar tiro realmente para todo lado. Mas nesse processo, não sei se você está buscando o trabalho ou se você. Mas assim, se você já conseguir direcionando, entendendo um pouco melhor o que você quer, e uma vez entendendo um pouco melhor o que você quer, é isso, é começar, vai ter sei lá, gosto da área de política externa e direitos humanos. Então é isso, puta, quem que são os atores? Ah, puta, tem seminário sobre isso toda hora. Ah, tenta uma reunião aqui em Brasília, no Ministério de Direitos Humanos, vai falar com a Clara, que é assessora internacional do Ministério, sabe? Eu acho que assim, isso vai facilitando você a ganhar algum tipo de conhecimento que aos poucos vai ser um grande diferencial na sua formação. Outra coisa que eu acho muito importante, eu imagino que aqui todos tenham,
é a questão linguística. Então, parte do princípio que quem faz relações internacionais, pelo menos inglês fale, entendeu? Um espanhol, pelo menos inglês e espanhol, diria, não sei. Tá, pode haver exceções aqui entre nós, mas isso é um asset, isso as pessoas precisam, isso não é óbvio nos dias de hoje. Enfim, eu acho que são essas ferramentas que vão te ajudando a direcionar, mas eu diria, como grande dica, puta, me formei, tô perdido. Gente, eu nunca esqueço, é, da minha turma de Relações Internacionais da PUC, eu não lembro, devia ser umas 30 pessoas, realmente eu não lembro, tá? É, eu acho que assim, bom, diplomata só eu virei, tá? Que trabalha com relações internacionais mesmo, quase ninguém, porque naquela época você estava realmente ferrado. Hoje em dia não, hoje em dia esses nichos existem, tá? Agora, existe um esforço muito maior do que outras áreas, nosso, dos internacionalistas, em busca desses caminhos. Então, aí, você fez direito, é muito mais óbvio. Você vai no escritório XYZ, tal, né, traga o currículo e resolveu. Na nossa área não é tão óbvio. A gente tem que pescar. Mas eu acho que esse espaço ele está crescentemente existindo de novo, quanto mais a gente souber o que a gente gosta, não necessariamente o que a gente vai fazer, porque nem sempre na vida a gente faz o que a gente gosta, a gente vai conseguir direcionar e especializar. Então, de repente, se você gosta da área de, sei lá, paz e segurança, você vai fazer um curso aqui, outro ali, daí você já não vai mais ser uma pessoa tão inexperiente, você já vai ter alguma bagagem, você já vai ter participado de um seminário, você já vai ter conhecido alguém, você já vai ter participado, sei lá, enfim, eu acho que esses leques vão se abrindo. É um pouco aí o que me vem em mente. Perfeito. Aí, dando continuidade às perguntas, Bianca Manente. Existe alguma oportunidade para que estudantes de relações internacionais participem de perto dos eventos do G20? Sou de Santa Catarina e gostaria muito de participar como voluntária, caso exista a possibilidade. Olha, Bianca, frustra-me em parte dizer, mas esse caminho não é óbvio, tá? As reuniões são muito fechadas. ah, Existem projetos que estão querendo dar uma abertura, mas assim, as reuniões das trilhas mesmo, elas são muito fechadas, tá? Vou te dar um exemplo, chega a ser absurdo. Hoje, aqui agora, antes de falar com vocês, me ligou o secretário executivo da Comissão Nacional dos ODS, indignado e pedindo a minha ajuda, porque ele quer participar de uma reunião do grupo de trabalho de desenvolvimento, que é uma trilha dentro da linha de Sherpas, e não deixaram ele. Então, só para você ter ideia do nível de complexidade, tá? Isso posto, eu acho que uma forma de você se ingerir com o G20 é via organizações de sociedade civil que estejam inserindo ou tentando inserir no G20. E daí você naturalmente vai se aproximar dessa estrutura. Então, por exemplo, aí em Santa Catarina, seguramente há grupos de tanto movimentos, e daí quando eu falo movimento eu falo mais grassroots mesmo, mas também organizações de sociedade civil que estão de olho em inserir de alguma forma sobre o G20, seja na área de economia solidária, economia criativa, seja na área de, enfim, agricultura familiar. Daí realmente eu não conheço as peculiaridades aí do Estado, mas seguramente há organizações que estão atuando em nível global para inserir de alguma forma no G20. Eu acho que se aproximar delas, tentar identificar quem aí está com propostas no G20, está envolvido, por exemplo, num, na trilha de sociedade, na trilha não, no grupo de engajamento de sociedade civil, foram mais de 4 mil inscritos, tá? Dos quais acho que 1.200 entraram. Só o de think tanks tem 6 forças-tarefas. O de academias de ciência tem 5 forças-tarefas. Tem muita gente atuando. O desafio é identificar quem que está atuando e, por meio deles, aí sim se aproximar da realidade do G20. Acho que esse é o caminho que eu indicaria. Perfeito. Aí, dando continuidade, Gabriela Reis de Paula. Bem, eu estou vendo sobre a APE e gostaria de entender o atual processo da tomada de decisão e posicionamento do Brasil no W20, pois estou escrevendo sobre essas questões e acho que você pode me trazer uma visão mais interna. Vamos lá, repete só o começo. Você trabalha onde, Gabriela? A parte do APL eu não entendi.
Bem, eu estou vendo sobre a APE e gostaria de Ah, entender o tá. atual processo de tomada de decisão. Legal, legal. Vamos lá, o processo de W20, tá? É, essa é uma agenda muito complexa, mas vamos lá. É, bom, a agenda de gênero, né, é uma agenda fundamental hoje em qualquer lugar no mundo. Mas, dentro do G20, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque a gente tem alguns países, autocracias muçulmanas, tá, é, que tem um problema com discutir questão de gênero, tá? Por isso o W20 é tão importante. Por quê? Porque ele pode falar o que ele quiser. Ele está fora das trilhas. Mas o W20, historicamente, ele tem sido comandado. Isso não é ruim, mas precisa mudar pelo grupo de mulheres empreendedoras, né? Então, é uma visão da questão do gênero muito. Ela é muito importante, mas ela cobre um espectro muito fino, muito estreito da grande complexidade das questões de gênero, de direitos de mulheres, empoderamento feminino que existem, né? Então, isso é algo que a gente tem tentado balancear. O W20 é um grupo muito organizado, porque ele já tem uma tradição, então as reuniões são regulares, já tem uma série, já tem todo um calendário de agendas muito bacana. Eles têm recebido, eu não sei como é que está o W20 exatamente, mas eles têm recebido issue notes ou papers para tentar incidir, não sei se ainda estão abertos ou não, mas o Brasil, diante dessa situação, o Brasil conseguiu um fato inédito que foi criar, dentro da estrutura do G20, da estrutura de Sherpas política, um grupo de trabalho de empoderamento feminino, que é algo inédito, que está sendo comandado pelo Ministério das Mulheres, que está sendo, assim, fantástico, mas cheio de desafios, por ser um grupo novo, então tem toda uma dificuldade de mobilização, identificação das contras-partes nesses outros países. É um processo complexo, tá? Mas eu acho que o W20, e as informações você pode pegar lá no site do G20, tem uma aba G20 Social, tem W20, você clica lá, vai direcionar para o site do W20. Lá tem informações, tem contato, tem o calendário, e eu acho que é uma agenda muito bacana. A gente, inclusive, dentro da estrutura, e eu não comentei isso antes, mas um dos processos que a gente está fazendo é dos dias. A cúpula de líderes do G20 vai ser dia 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Nos dias 14, 15 e 16, a gente vai organizar a cúpula social. Tá? A gente está imaginando algo em torno de 30, 40 mil pessoas no Rio de Janeiro para participar disso. E um dos eixos estruturantes das nossas discussões seguramente passará pelas questões de gênero. Gênero, volto a dizer, em sua mais ampla categorização, né? Então, por exemplo, na Secretaria-Geral da Presidência tem algumas pessoas trans que trabalham lá. Elas não se veem representadas no W20, por exemplo. Tá? Então, só para vocês terem a noção a dimensão da complexidade desse processo. Mas eu acho que o engajamento junto ao W20, entra no site, pega o e-mail, manda o e-mail. A Ana Fontes é quem coordena, mas ela tem uma equipe ótima trabalhando com ela. Eu acho que, pô, seria muito interessante você saber mais. Isso acho que pode, então, te ajudar muito no processo de construção aí de conteúdo, material, teses e etc. Maravilha. Aí, indo em direção, mais especificamente, o tema da roda de conversa, o G20 sendo uma das maiores reuniões políticas em escala mundial, nesse sentido, nela podemos dizer que há diversas possibilidades, né, de oportunidades, tanto de network, profissional, social, político e por aí vai. Dentro desses setores mais abordados no G20, realmente temos os temas de ESG, né, ou ESG, política ambiental, bioeconomia, diplomacia corporativa, relações governamentais, entre outros fatores muito importantes e interessantes de um internacionalista ingressar. Pela sua carreira e análise, dentre esses fatores citados, quais as oportunidades que o internacionalista pode atuar ou aproveitar nesse período do G20, né, dentro desse evento? Olha, essa é uma pergunta bastante abrangente e complexa, né? Eu acho assim, primeiro é importante entender uma coisa, tá, gente? O G20 a gente já está em março, tá? A nossa presença vai até novembro. Então, assim, muitos dos processos relacionados ao G20 já estão ocorrendo, né? Então, muitos dos atores envolvidos já montaram suas estruturas, suas equipes, tal, para lidar com o G20.
Então, acho que isso é uma primeira coisa que é importante ter claro. Então, assim, está acontecendo. Eu acho que para um especialista, para um internacionalista, pensar agora G20 barra COP seria uma estratégia mais abrangente. Daí, dentro disso, buscar uma inserção. Todos esses temas indicados tá, fazem sentido. Na verdade, hoje em dia, uma área que tem crescido muito no Brasil, e se vocês quiserem trabalhar no terceiro setor, evidentemente a área ambiental é uma área que está pegando fogo, é a área do momento, tá? Então, assim, fazer pesquisas, subsídios, consultorias, é uma área que está aquecida e que vai hiperaquecer aí nos próximos anos. Mas para o G20 propriamente dito, e digo aqui, acho que com toda a transparência, eu já não vejo é, como é muito pulverizado, os temas são muito diferentes. Eu vejo assim, obviamente, por exemplo, Itamaraty contratou X pessoas a fazer, o Ministério da Fazenda contratou X pessoas, a gente da Secretaria-Geral contratou pessoas para ajudar nesses nossos processos que a gente coordena. Mas eu não vejo isso como grandes tendências, sabe? Eu focaria um pouco mais pela área propriamente, independentemente do G20, tá? Eu acho que é isso. Bom, quais são as áreas? Bioeconomia, transição energética, transição justa. É, é, Todos esses setores são setores que tendem a uma relevância central, combate à fome, direitos humanos. É isso. Mas também chega 2026, a gente tem um retrocesso, também pode mudar. Mas eu acho que a tendência que a sociedade civil de se fortalecer para enfrentar desafios, sejam quais forem, eu acho que a tendência em praticamente todas essas áreas que estão sendo discutidas, a gente tem uma robustez crescente aí. Então, foi uma resposta bem lisa, né? Não consegui te responder, mas eu acho que, enfim, pelo menos deu algum encaminhamento aí. Não, maravilha. Principalmente, né, sendo um evento bem amplo, né, com diversos assuntos e temas abordados, assim, acredito eu que uma das maiores possibilidades daqueles internacionais já ingressados, né, ativamente, seria justamente a questão do network, né, principalmente com as organizações internacionais, a parte um pouco mais econômica privada da coisa, né. Eu acho que sim, acho que sim. É, é, eu acho que, gente, é um desafio essa coisa do networking, por exemplo, né? Isso, enfim, o mundo é assim. Então, mas para uma pessoa que se insere, para um internacionalista, networking é a alma do negócio. Então, assim, a não ser que vocês aqui, alguém queira seguir uma carreira mais acadêmica, mesmo assim o network é fundamental, porque para você crescer na carreira, tudo vai depender de quem você conhece e tal. No fundo, é assim. Nessa área em particular, isso é muito relevante. Agora, construir essas pontes, principalmente com interlocutores de fora do país, é muito difícil, né? Eu, por exemplo, eu fiz. Bom, já morei, somando tudo, eu devo ter morado já no exterior há uns 15 anos. Mas eu fiz um mestrado na Itália, que foi fantástico, porque abriu muitas portas. Daí eu fiz um mestrado na Califórnia, em Berkeley, que foi uma outra coisa que abriu outra janela. Fiz um doutorado na Índia. As, Mais do que o conteúdo, e vou ser muito realista para vocês, tá? Tirando o doutorado, que é realmente um parto, uma coisa assim, que você enlouquece, os mestrados você leva, dá para levar. Sim, você sofre, é foda, enfim. Mas eu acho que muito mais do que a parte acadêmica, a parte das pessoas que eu conheci, do que eu aprendi com as pessoas com quem convivi, foram as grandes lições que eu trago dessas experiências, tá? Seguramente. Então, invistam nisso. Busca, manda e-mail, tem que ser cara de pau. E aos poucos vocês vão construindo essas redes, mas chegar principalmente em atores internacionais não é um processo fácil, tá? É um processo que não vem de uma hora para outra e que exige muita dedicação. Mas, galera, like it or not, o mundo é isso, viu? Foda, mas é. É verdade, principalmente para áreas um pouco mais distantes, como por exemplo a minha região norte, praticamente não se consegue, né, uma visibilidade tanto somente para a questão de currículo, mas também muito pela parte do network, né? Eu tento aproveitar ao máximo
os eventos, congressos. Eu, por exemplo, fui diretor administrativo do último Enere, né, que ocorreu em Belém do Pará, o Enere Norte, e conheci várias pessoas. As possibilidades pelo network são praticamente infinitas, digamos assim. Temos no chat, temos a Bianca, novamente a Bianca. Em relação ao mercado de trabalho no setor público, você considera que as oportunidades ainda se concentraram, em sua maior parte, em Brasília? Gostaria muito de ter experiência nessa área, porém na minha região não existem muitas possibilidades. Da onde que você é, Bianca? A Bianca é de Santa Catarina. Santa Catarina, tá. Olha, hoje em dia, o que a gente tem visto é um crescimento exponencial das estruturas de relações internacionais barra política externa de prefeituras e governos estaduais, né? Isso está crescendo muito. Por quê? Porque os estados e municípios têm atuado cada vez mais nos frontos internacionais. Então, existem uma série de associações, por exemplo, eu fiz a abertura do Urban 20, que é de cidades, tá? Eu fiz junto, estava o Eduardo Paes, do Rio, de São Paulo estava o Aldo Rebelo, que agora é o secretário de Relações Internacionais, estava o representante do Ministério das Cidades, o assessor internacional, e estava, por exemplo, o representante das redes internacionais de cidades, que é o C40 e o CW, alguma coisa que eu sempre esqueço o nome. Então, assim, a atuação de municípios e estados, sempre falando da esfera pública, tem crescido, e também empresas públicas, agências governamentais, elas têm sim desenvolvido. De novo, quanto menor a estrutura, mais o internacionalista também vai ter que fazer relações institucionais, que é basicamente lobby. Mas eu acho que esse mundo existe. Agora, Brasília realmente ainda é o locus de tomada de decisões do Brasil em termos de política externa. É em Brasília que são tomadas, são formuladas, seja no gabinete na presidência, né, na assessoria especial, que é o Celso Amorim, seja nos outros órgãos de apoio ao presidente e no Itamaraty. Né? Então, ainda assim, nos ministérios, ainda assim está. Mas os concursos você não precisa necessariamente virar um diplomata, você pode virar um gestor, ou um analista de comércio exterior, ou um analista de alguma coisa e acabar atuando numa área internacional, né? Então, acho que é importante ter tudo isso no radar. Maravilha. Só antes de ler a próxima pergunta, só peço para que os que estão assistindo não esqueçam de preencher o formulário, né, para receber o certificado que se encontra aqui no chat. Se precisarem, a gente pode mandar novamente. Aqui a pergunta do Alanis. Gustavo, a minha questão é: pensando no Rio de Janeiro, quais são os temas do G20 que são mais possíveis de serem aplicados realmente, tirando o projeto do papel? Bom, vamos lá. A gente tem primeiro que fazer um grande esclarecimento, né? O Rio de Janeiro, quem toca o G20 é o governo federal, né? O Rio de Janeiro, ele montou uma estrutura admirável, foi muito rápido, principalmente a prefeitura, em se equipar para receber o G20, né? Então, primeiro falando de uma coisa muito concreta, o fato do Rio de Janeiro estar sediando tantos eventos, tal, isso tem um impacto econômico na cidade por atrair turistas, por atrair pessoas, por movimentar a economia local com gringos que chegam com dólar cheio de dinheiro para gastar, né? Então isso obviamente é algo que tem um impacto muito positivo, fora também, e daí temos que ser muito realistas e pragmáticos, um impacto no processo eleitoral desse ano, que vai ser um processo de eleições municipais, né? Então existe tudo isso envolvido. Agora, quando a gente fala em tirar do papel G20 como G20, daí a gente não, em termos de Rio de Janeiro, a gente não tem, não é o Rio de Janeiro que vai ditar ou indicar para onde os rumos vão seguir, né? O Rio de Janeiro ele tem feito um trabalho excelente de coordenação, de abrir espaço. O que o Rio de Janeiro concretamente toca hoje é o Urban 20, junto com a Prefeitura de São Paulo, eles são co-chairs, e tem uma atuação mais ativa no Y20, que é o de juventude. Inclusive, a Secretaria Nacional de Juventude está dentro da Secretaria-Geral da Presidência, né?
que tem feito um trabalho maravilhoso aí, tem uma atuação na área internacional fortíssima. Tem uma pessoa que trabalha na minha equipe, que é o Pedro Duval, que é um cara brilhante, que tem tocado essa agenda aí. A gente tem feito milagres aí para tocar essa agenda que torna-se cada vez mais complexa. Gustavo, agora eu peço licença para fazer um comentário. Primeiramente, eu queria te agradecer imensamente mais uma vez em nome da NAPRE. A sua fala é sensacional, a gente está recebendo os feedbacks aqui por fora também. E é muito bom ouvir, né, de quem está de dentro, né? Porque por mais que a gente estude sobre, conheça, é sempre interessante, sempre tem algo diferente que é muito interessante ver dessa perspectiva. E deixa eu ver, não sei se tem mais perguntas, qualquer coisa a gente já pode ir encaminhando para o final, né? Para também todo mundo poder ir descansar. Miguel, tem mais uma pergunta ali, se você quiser fazer e depois encerrar, fica à vontade. Não, claro, fazer a pergunta aqui do. Em São Paulo, qual o lobby das oportunidades sobre o tema de tecnologia e G20? Bom, tecnologia em São Paulo é um dos grandes eixos, né, de desenvolvimento tecnológico do Brasil, né? Então, a gente tem de braços da Associação Brasileira de Startups até grandes centros de tecnologia que estão efetivamente buscando incidir sobre o G20 para defender seus interesses. Então, cada um tem uma agenda, né? Então, por exemplo, a área de inteligência artificial é uma área que tem tido um destaque enorme. Então, tem aí atores influenciando o lobby a favor da regulação do mercado, tem atores que querem discutir a questão do open information, open software, open source. Enfim, os atores são os mais diversos possíveis nesse sentido. Essa é uma área que, independentemente do G20, a gente está vendo que a tendência da atuação internacional, ainda um pouco focada no mercado privado, né, no setor privado, mas ela tem crescido muito, tá? E é uma área que seguramente nos próximos anos vai dar muito o que falar. Tem que dar, porque se não der, é sinal de que a gente se lascou e vai perder uma janela de oportunidade aí sem retorno, tá? Então, acho que isso é importante. Mas, enfim, acho que é um pouco isso assim que me vem à cabeça. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu estava falando, foi me procurar um dos diretores da Cosan, que é a empresa de gás, aí em São Paulo é Comgás, tal. E eles estão querendo, então, influenciar o processo de transição energética com uma agenda de que o gás dos combustíveis fósseis é o menos danoso e que, enquanto a gente está fazendo essa transição, o gás deve ser uma fonte de energia reconhecida e que deve haver mais investimentos nas fontes de biogás, biometano, né? Principalmente de aterros e outras fontes. Então, assim, é uma agenda muito clara e eles já estão alocando pessoas só para cuidar disso, por exemplo, né? Enfim, só para dizer que é tecnologia, para ter todo esse processo é tecnologia. Mas no G20 tem um grupo de trabalho que cuida de tecnologia e inovação, tem a própria Associação Brasileira de Startup, perdão, a Academia Brasileira de Ciências, que tem o S20, o Science 20, que tem como um dos eixos principais a questão de tecnologia. Tem muita coisa acontecendo, viu, gente? Muita. Encaminhando já para as últimas duas perguntas, né? Temos da Beatriz Miranda. Gostaria de saber, como estudante de Relações Internacionais, também pela PUC São Paulo, como foi sua experiência no curso, dificuldades e como se destacar no mercado de trabalho. Olha, tem uma colega, de quem que é a pergunta? Perdão, é uma colega ou um colega? É uma colega, Beatriz Miranda. Olha, Beatriz, que bacana. Cara, nem sei como tá hoje, faz tantos anos ali, Pátio da Cruz, bons momentos. Matei tanta aula, mas tanta aula que eu cabulei nessa época da vida. Tinha o Docas, que fechou, bar maravilhoso. É, esse é um comentário que eu não sei muito fazer, porque eu perdi muito o track, né? Eu tô fora de São Paulo já há 20 anos quase. Eu tô só no Itamaraty há 17, dos quais mais de 10
como diplomata, eu morei no exterior, eu perdi muito. O que me consta, e eu acho que essa foi uma grande evolução, daí eu estou desviando um pouquinho da sua pergunta, mas eu acho que é que, de novo, na minha época, eu fui a terceira turma, tá? De São Paulo, de Relações Internacionais. E, e eu lembro que, assim, o curso muitas vezes não tinha pé nem cabeça, entendeu? Era isso, chegava, à exceção de um ou outro, que, sei lá, eu lembro do Abruzzo, eu lembro do Cláudio, eu lembro da Marisângela, nossa, ela era difícil, de sociologia, mas à exceção deles, o pessoal era muito da sua própria área, e o professor de direito dava uma aula como se estivesse dando aula para estudante de direito. Então, assim, carecia muito de foco. Pelo que eu soube ultimamente, é que criou-se uma cátedra de relações internacionais e que isso seguramente deu um encaminhamento muito melhor. Eu não sei, da minha época, enfim, era o melhor curso porque era o único também, né? Mas eu sempre gostei muito da abordagem da PUC, que é muito diferente, por exemplo, da abordagem da UNB ou da própria USP, que é uma abordagem muito mais abrangente, é uma visão mais sociológica das relações internacionais, que eu adorava. Mas em termos de seleção de mercado de trabalho, isso joga contra, às vezes, porque você fica um cara muito generalista na área de relações internacionais, né? Por isso a importância de completar direcionando para as áreas de interesse com aquilo que você acha. Ah, então, peraí, puta, eu gosto mais de economia, não sei o quê. Então vai, faz um curso ali, busca uma informação para começar a sair um pouco e direcionar um pouco mais, porque, de novo, eu quando eu saí para fazer a prova do Rio Branco, eu me formei, eu tranquei as faculdades, fui morar fora, fiquei 2 anos morando fora, lavando prato, trabalhando de garçom, juntei o dinheiro, viajei o mundo, voltava, trabalhava em hostel. E daí eu voltei e faltava me formar nas duas faculdades, né, em Direito e Relações Internacionais. Eu estava no fim das duas. E eu já tinha trabalhado, mas sempre em escritório de direito. E daí, eu lembro até hoje que eu estava trabalhando já no escritório, já tinha me formado, e o cara falou, o sócio falou, cara, você precisa tirar o OAB. Eu descobri que eu não sabia nada de direito. Então eu falei, puta, que merda, o que eu vou fazer? Eu falei, pô, esse negócio de diplomacia, acho que é legal, viu? Eu não sabia nada também. Falei, ah, vamos ver o que que é isso. E daí eu fui ver as matérias e, nossa, o curso da PUC foi uma bênção, porque metade daquele currículo eu já tinha estudado e reestudado e feito prova. Acabei prestando uma vez, fui até a terceira fase, daí não passei na terceira fase, quase enlouqueci, porque é um desgaste monstruoso, mas daí de segunda eu fui e passei. O que, enfim, foi uma bênção considerando o nível de dificuldade da prova, e apesar de ter pessoas que passam de cara, a média hoje em dia parece que é de 4 a 5 anos para passar. Mas, mas enfim, eu tenho um pouco eu perdi um pouco a referência, então para mim é difícil comentar. E caminhando para a última pergunta, Julian. Boa noite. Aproveitando a conversa ao assunto relacionado, quais são os polos de trabalho no Brasil com maiores oportunidades de trabalho nas relações internacionais? Tá, vamos lá. Bom, naturalmente a gente tem, né, o Itamaraty, e o Itamaraty tem a carreira de diplomata e a carreira de oficial de chancelaria, que muito embora seja uma carreira um pouco mais administrativa, ainda assim é uma carreira que você pode traçar caminhos e efetivamente atuar na área de política externa, tá? Uh, eu vejo as organizações, as ONGs, como um foco, uma área muito, muito importante. E aí a gente vê que tem ONGs com financiamento, com grandes equipes, consultores, que eu acho que é um nicho bacana. Uma outra área, e daí é uma área que já começam as linhas, começam a ficar mais tênues, mas assim, é a área de consultoria, né? Então, análise de risco político, essas consultorias que hoje em dia se prestam a fazer avaliação para que daí cheguem os outros economistas tal, e direcionem isso em termos de estratégia de investimentos ou etc. E o setor privado, né? O setor privado, hoje em dia, gente, é raro você ver uma empresa de médio porte que não tem alguém atuando na área de relações internacionais. Isso às vezes é um pouco mais comércio exterior, mas às vezes é mais realmente você fazer abertura de mercado, você discutir, você abrir frontes de atuação. Então, vai muito além de uma mera operação comercial, de você conhecer como faz para fazer um formulário de exportação ou importação, e vai para a parte de avaliação de mercados, entender, análise, né? Vale a pena investir aqui, não vale, interagir com aqueles atores locais. Então, assim, eu acho que
o universo cresceu muito, tá? E obviamente tem a carreira acadêmica, né? Mas assim, eu acho que o universo, as possibilidades de ação cresceram muito. Ainda é difícil, tá? Mas eu vejo hoje efetivamente a carreira de relações internacionais como uma carreira, né? E não mais como aquele curso que vocês falavam, nossa, filho, você estudou relações, o que que é isso, filho? Agora isso está mudando, entendeu? Não é mais assim, peraí, legal, relações internacionais. Pode até perguntar, mas o que que você vai fazer da vida? Mas pelo menos já sabe o que é, sabe? Então isso a gente já tem avanço nesse sentido. Bom, muito obrigado. Essas foram as perguntas e vamos encaminhando já para o final da nossa roda de conversa. Vamos para os agradecimentos. Acho que a Wanderleia gostaria, né, de agradecer também. Oi, gente, boa noite novamente. Eu agradeço muito, muito, muito por ter aceito o nosso convite, Gustavo, e as portas da NAP são sempre abertas para você. Eu tive a honra de ir quando teve o G20 na Paulista, que foi aberta para toda a sociedade civil, tinha ONGs incríveis, né? Tanto da questões religiosas como outros tipos de ONG, e a gente ouviu, e foi incrível ter ouvido a palestra em inglês, português, a mistureba, uma hora tinha tradução simultânea, outra hora não. Eu acho que são coisas que a gente aprende tanto vendo eventos como diretora de eventos da NAPRE, algo que pode acontecer no evento do G20 ou no evento da NAPRE. Então, é algo que enriquece muito a nossa trajetória como internacionalista, como formada em relações internacionais. E eu só tenho a agradecer que as portas da NAP estão sempre abertas para você, viu? Eu só queria fazer um comentário aqui também antes de terminar. Você comentou sobre, né, a questão de se inscrever a participação, enfim, da sociedade civil no G20, afins. E hoje, inclusive, a ANAPRE, né, tinha se inscrito para participar do grupo de cofacilitação do GT de Educação e a gente foi aceito. Então, a ANAPRE também vai estar fazendo parte um pouco mais direta no G20, fazendo esse trabalho. E justo hoje que nós tínhamos a roda, então ficamos muito felizes com isso. A sua fala para nós também vai ser excelente, que agora a gente vai estar mais nesse meio. E é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Gustavo, se quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Eu quero só agradecer, foi um prazer, contem comigo, tá? E acho que é isso, a gente tem que ir batendo bola, conversar. Eu acho que esse tipo de conversa é engrandecedor para mim, para vocês, para todo mundo. E agradecer mesmo, continuem aí fazendo essas rodas de conversa. Quando precisarem ou quando quiserem, contem comigo, tá? E vamos fazendo coisas acontecerem. Parabéns aí pelo GT de Educação. Quem está coordenando é o Chico, um grande amigo meu, colega de turma, diplomata, e um cara muito bom, viu? Um cara muito bom, muito aberto à participação, um cara com a cabeça bem boa, e a gente tem atuado muito junto a ele para que ele expanda esses horizontes. Ele está fazendo isso muito bem. Gente, obrigado mesmo, tá? E vamos que vamos. Espero poder reencontrá-las e reencontrá-los aí em breve. A gratidão é toda nossa. Eu Valeu, vou vi, gente. vou encerrar aqui, gente. Obrigada, boa noite a todos. Valeu Muito mesmo. obrigada. Tchau, Boa tchau. Muito Boa obrigado. próxima noite.